Queridos irmãos, muito bom dia. Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. A todos os irmãos também que nos seguem pelas redes sociais, em especial o YouTube. Também quero saudá-los, dizer que nós estamos numa série de estudos expositivos dos profetas menores, e nós estamos estudando o livro de Oséias. Em especial, hoje nós vamos falar o capítulo de número 3. O pastor Thales, que me antecedeu, falou o capítulo 1 e o capítulo 2, e hoje nós iremos tratar o capítulo de número 3. Amém, queridos? Abram as vossas Bíblias em Oséias, capítulo de número 3, e nós vamos ler o texto, para em seguida estarmos estudando e aprendendo a palavra de Deus. Disse o Senhor: vai outra vez e ama a mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata em 1,5 homer de cevada. E lhes disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem será de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos no lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, o seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Senhor Deus, graças te damos por mais esse dia que o Senhor nos concede e o privilégio de poder entrar nas portas do Senhor, nos seus átrios, e poder aprender a tua santa palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco, que use, Senhor Jesus, a tua igreja, os teus filhos, que abra o nosso entendimento para a compreensão das suas sagradas escrituras, e que necessário, Senhor Jesus, o nosso entendimento seja levado cativo até o teu trono, para que possamos entendê-la, aprendê-la e vivê-la para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando o livro dos profetas menores, em especial Oséias. Muitos profetas são usados e levantados por Deus a fim de manifestar a vontade de Deus para o seu povo. Mas nenhum profeta foi como Oséias. E muitas vezes Deus pediu coisas para que os profetas fizessem, a fim de que o povo entendesse de forma mais vívida, de uma forma mais real, mais intensa, o que Deus estava sentindo. E ninguém melhor do que o profeta Oséias pôde manifestar os sentimentos, se assim eu posso dizer, de Deus com relação ao seu povo e a maneira de como o seu povo o tratava. Muitos profetas fizeram coisas em nome de Deus, por exemplo, Elias, Isaías, por 3 anos, se não me falha a memória, andou nu, profetizando e falando em nome de Deus, coisas que o próprio Deus pediu a esses homens para que eles fizessem. E o pedido de Deus a Oséias, a ordem de Deus a Oséias, é uma ordem que envolve todo o seu ser, a sua família, o seu ego, o seu orgulho. E em especial nesse texto, nós vamos ver o que Deus sente em relação ao seu povo e o que Deus manda com que Oséias faça para manifestar como o povo de Deus estava. O pastor Thales, que me antecedeu, falou muito bem, era um período em que o povo estava traindo Deus, adulterando Deus, se prostituindo a outros deuses, virando as costas para o Senhor. E no capítulo 1, versículo 2, Deus dá uma ordem a Oséias, que ele pegue uma mulher e se case com ela, e que essa mulher iria o trair, iria manifestar o que o povo de Deus estava fazendo com o seu próprio Deus. Este capítulo, nós poderíamos chamar esse capítulo como o capítulo da graça, o capítulo do amor e da manifestação máxima do amor de Deus para com o seu povo.
O interessante é que este amor de Oséias por Gomer, a sua mulher, retrata o amor de Deus para com o seu povo, para com Israel. E não é esse amor de Oséias para com a sua mulher que inspira Deus a fazer isso, pelo contrário, é o amor de Deus para com o seu povo, que dá uma ordem a esse profeta para que ele vá e busque a sua mulher naquele estado miserável e deplorável que ela estava, manifestando que Deus iria buscar o seu povo, que o amor de Deus iria alcançar o seu povo, mesmo eles estando num estado de escravidão, mesmo o seu povo estando no estado de idolatria e de prostituição. Não é o amor do homem que exemplifica o amor de Deus, mas o próprio amor de Deus que serve como exemplo, através da vida de Oséias, para que o povo enxergasse o sentimento e como Deus estava se sentindo com relação ao seu povo. O livro de Oséias, nós poderíamos chamar este capítulo de o capítulo do amor. O amor de Oséias por sua esposa, em redimi-la, purificá-la e trazê-la de volta para a sua casa e para o seu coração, é a demonstração do que Deus estava a fazer para com o seu povo. É bem claro que o seu povo seria disciplinado pelo próprio Deus. Muitas coisas iriam acontecer, mas todas essas coisas que estavam por acontecer, em nada mudava o amor de Deus com relação ao seu povo. O capítulo 3 de Oséias é uma das pérolas mais ricas da literatura cristã. É uma síntese do verdadeiro evangelho, o amor de Deus que transpassa a dureza do coração do homem. Quando Deus nos achou, estávamos com o nosso coração endurecido, mas Deus, com seu amor e sua graça, veio até nós. O povo de Israel não é diferente do povo de hoje. Muitas vezes o povo de hoje ainda é pior e mais endurecido do que esse povo. Deus amou Israel de uma forma tão poderosa que o redimiu das mãos fortes de Faraó, o tirou do Egito, fez uma aliança com esse povo. Esse povo deveria viver essa íntima aliança de forma sagrada e indissolúvel. Mas, pelo contrário, esse povo abandonou Deus, se envolveu com deuses estranhos, tornou-se uma nação infiel, adúltera e prostituta. Desgradou-se. Foi uma degradação tão grande a ponto de ser comparada como uma escrava. Deus, porém, não desiste de amar Israel. O seu amor foi impelido a comprá-lo e resgatá-lo e trazer de volta. Então, nesses versículos, eu quero falar sobre o amor de Deus. Algumas verdades do amor de Deus em favor do seu povo. O amor de Deus que perdoa, redime, disciplina e restaura o pecador. Versículo de número 1, vejamos o que o profeta diz. Ele diz assim: e disse-me o Senhor, vai outra vez, ama a mulher amada de seu amigo e adúltera. O que nós vemos aqui é o próprio Deus dizendo e tomando a iniciativa sobre a vida de Oséias. O próprio Deus é quem toma essa iniciativa neste drama, da mesma forma como Deus fala com Oséias a primeira vez, pedindo para que ele vá e tome uma mulher de prostituição. Ele dá agora a segunda ordem e diz que ele deveria amar a mesma mulher, uma mulher que era adúltera. Ou seja, Deus não estava pedindo uma nova aliança. Deus estava falando para Oséias: olha, o meu povo não será destruído, é com este povo que eu continuarei a minha aliança. Ou seja, Oséias não estava se relacionando com uma nova mulher, pelo contrário, é a mesma pecadora, a mesma mulher que Deus havia prometido. Assim como Oséias não deveria desistir de sua esposa, mesmo diante da sua infidelidade, Deus não desistiria do seu povo. Mesmo quando o seu povo fosse infiel e se prostituísse, Deus permaneceria fiel para com a sua nação.
O amor de Deus é incompreensível, é imerecido. Ele não ama o seu povo por conta das suas virtudes, nem pelos seus méritos. A comparação é óbvia e muito clara. Esse texto nos leva a entender como o povo de Deus estava traindo Deus, se voltando a outros deuses, adulterando o seu Criador, aquele que o libertou das garras de Faraó, aquele que prometeu a terra prometida, aquele que abriu o Mar Vermelho, agora é trocado por Baal, por adoração a deuses pagãos, deuses que prometem chuva, quando na verdade quem é o dono de tudo é o próprio Deus. Rituais de prostituição e coisas desse tipo era o que eles estavam fazendo, virando as costas para Deus, mas nada disso mudou o que Deus sentia em relação ao seu povo, mas havia necessidade de um arrependimento. Esse amor é um amor incondicional. Olha, ele continua dizendo assim: ama a mulher amada de seu amigo, uma mulher adúltera. Não havia nada que ele pudesse encontrar nessa mulher para que pudesse motivá-lo a continuar amando-a. Da mesma forma que não havia nada no povo de Israel que pudesse fazer com que Deus continuasse amando este povo. Deus amava o povo apesar da infidelidade. Oséias deveria amar a sua esposa para mostrar o retrato e o estado pecaminoso do povo de Deus para com o seu povo. Lembrando que o profeta era a voz de Deus, era o exemplo máximo de Deus na terra, era a boca de Deus falando com o povo. Ao olhar a vida de Oséias, o povo devia imaginar como estamos tratando o nosso Deus, qual é a nossa postura diante de Deus. O que me chama a atenção é que a causa deste amor não está relacionada a um povo. Era um povo que era adúltero, era um povo pecaminoso, era um povo que virou as costas para Deus. A causa deste amor estava no próprio Deus. Deus ama Israel não porque Israel correspondia a esse amor, mas apesar de Israel ter rejeitado todo o amor de Deus e ter se entregado a outros deuses, Deus permanecia fiel. Deus permanecia com desejo de resgatar o seu povo. A ordem para Oséias é amar a esposa infiel e adúltera. Não se tratava de um novo casamento, mas da restauração da aliança. Ou seja, da mesma forma que Deus iria restaurar o casamento de Oséias, Deus iria restaurar a sua aliança com o seu povo, o mesmo povo que ele tirou do Egito, o mesmo povo duro de coração, o mesmo povo obstinado a pecar. Deus restauraria esta aliança. Deus não desiste de nós, irmãos. A despeito dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões, Deus continua nos amando. E pelos seus meios, pelo seu poder, Ele continua nos trazendo ao centro da sua vontade. Deus continua nos trazendo aos seus braços pelo seu infinito amor. Gomer saiu da sua casa e Oséias recebeu a ordem de não esperá-la voltar, pelo contrário, a ordem de Deus é que ele deveria ir até ela e trazê-la de volta. Não foi assim que Deus fez conosco? Não foi assim que Deus fez com as nossas vidas? Deus não nos buscou no lamaçal do pecado, onde estávamos afundados numa lama, sujos, mergulhados numa vida promíscua. Deus foi ao nosso encontro com a sua graça e nos libertou. Da mesma forma que este casamento simboliza o que Deus sentia, Oséias não deveria esperar a volta dessa mulher adúltera, porque isso não iria acontecer de forma alguma. O próprio Oséias deveria ir ao encontro dela, da mesma forma que Deus foi ao nosso encontro. Oséias deveria ir, ele recebeu a ordem de buscá-la, assim como Deus não desistiu do seu povo, veio ao encontro do seu povo. Oséias deveria fazer isso. O povo deveria olhar a vida de Oséias e ver todo o sentimento de Deus em relação aos seus pecados, às suas falhas, às suas transgressões, o seu estilo de vida, a sua adoração a deuses estranhos.
Isso é um amor sacrificial, irmãos. Oséias passou por cima do seu orgulho, passou por cima de tantas e tantas coisas para obedecer à voz do próprio Deus. E ele não deveria só buscá-la e ser indiferente a ela. A ordem de Deus dá um complemento total. Ele diz: ama a mulher do seu amigo, a mulher adúltera. Ele não deveria trazê-la só de volta. Ele não deveria tratá-la com indiferença e tão logo jogar na sua cara os seus pecados e as suas falhas. Pelo contrário, ele deveria trazer de volta, e a ordem de Deus é para amá-la. Ele deveria amar aquela mulher. Quando Deus nos resgatou do lamaçal do pecado, Deus nos trouxe à sua casa, nos deu um banho com a sua graça, e Ele não fica lançando em nosso rosto os nossos pecados, pelo contrário, Ele derramou o seu amor sobre as nossas vidas, e pela sua graça nós estamos aqui. Deus mandou Oséias amá-la, e não apenas amá-la, cuidar da sua esposa. A atitude de Oséias vai além da compaixão provedora. Não é só uma compaixão que provê as suas necessidades, muito pelo contrário, é uma compaixão que passa por cima de tudo que ela havia feito. E a palavra de Deus diz que ele deveria amá-la, ele deveria ter compaixão. É desafiador amar uma pessoa que não o ama. Era o que Deus estava fazendo com Israel. Deus estava amando um povo que não o amava. Deus estava amando um povo que não o adorava. Deus estava amando um povo que se prostituía com outros deuses, fazia as coisas terríveis aos olhos de Deus. E Deus continuava amando este povo. Deus amou e continuava amando quem o feria. Deus continuou amando quem o havia abandonado. A vida de Oséias é o retrato do sentimento de Deus com relação ao seu povo. Olhar esse cenário e olhar para as nossas vidas nos faz refletir quando muitas vezes abandonamos Deus por coisas tão pequenas do cotidiano da nossa vida. Por muitas coisas deixamos Deus de lado. Talvez não nos prostituímos como vimos o povo de Israel fazer, mas provavelmente temos alguns ídolos que precisam ser derrubados. E Deus continua dizendo, e Ele faz um comparativo que dificilmente um humano poderia fazê-lo. Ama a mulher do seu amigo adúltera, mas não é um amor comum. O próprio Deus diz, como o Senhor ama os filhos de Israel. Olha o pedido de Deus, que profundidade é esse pedido. Não bastasse ele ir buscar ela naquele lugar horrível onde ela estava sendo vendida como uma escrava, não bastasse ele ter que pagar o preço daquela mulher, ele deveria trazê-la de volta como se nada tivesse acontecido, deveria prover as suas necessidades, amá-la e amar como Deus ama Israel. Que Deus nos ajude com a sua graça a entender a grandeza do amor de Deus, que é incompreensível aos olhos humanos. Deus não está exigindo a Oséias nada que ele mesmo não estivesse fazendo. O que Deus está mostrando aqui é a forma máxima do seu amor para com esse povo obstinado. Não foi o amor de Oséias que despertou o amor de Deus, foi o amor de Deus que despertou o amor de Oséias. Foi o amor de Deus que serviu e serve de modelo até hoje para as nossas vidas. Talvez por algum motivo deixamos de amar algumas pessoas. Existem pessoas que nós deixamos de lado, mas olha só a profundidade do que Deus faz com Oséias. Deus revela o amor como padrão na qual todos devem seguir. É um amor que, embora as circunstâncias, vai até o final.
E Deus mostra para ele dizendo: olha, ame a sua esposa como eu estou amando a Israel. E Deus mostra que ele ama Israel a despeito das suas atividades e dos seus pecados, da sua vida pecaminosa. Ele completa o versículo e diz assim: embora eles olhem para outros deuses e amem o sacrifício, ou seja, os bolos e as passas. Olha, Oséias, você deve buscar Gomer, você deve amá-la, assim como eu amo o povo de Israel, embora este povo não me ame, embora este povo viva e sirvam outros deuses, embora este povo prefira adoração a Baal do que adorar ao seu próprio Deus, embora esse povo prefira ficar em rituais pagãos do que buscar a minha face, eu quero que você faça isso, Oséias. Os olhos de Deus estão voltados para Israel, enquanto os filhos de Israel olham para outros deuses. O amor de Deus, os olhos de Deus, a bondade de Deus, que reconciliação maravilhosa, irmãos. Que palavra tremenda que Deus libera a Oséias. Claro que isso aconteceria num futuro, mas é a promessa de Deus para o seu povo. A infidelidade dos filhos de Israel não anulava e nem apagava o amor de Deus para com eles. Israel não apenas olhou para outros deuses, mas também amou os seus sacrifícios. Havia ídolos dentro das suas casas, os seus cultos não eram a Deus, a sua adoração não era a Deus. Esses bolos, essas uvas passas, eram elementos que faziam parte de sacrifícios a Baal, sacrifícios esses que envolviam práticas sexuais, sacrifícios esses que envolviam coisas abomináveis aos olhos de Deus. E Deus diz a Oséias: ame Gomer como eu amo o povo de Israel, mesmo eles se voltando a outros deuses, mesmo eles oferecendo sacrifício a Baal, eu continuo os amando. Versículo de número 2, ele começa dizendo assim: comprei-a. Aqui é o próprio Oséias dizendo, observe a palavra, e ele diz: comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. O amor aqui não é só expresso em palavras, mas sobretudo em ação. Oséias deveria ir até aquele mercado de escravos. Era um ato humilhante chegar naquele local e comprar a sua própria esposa. A própria mulher que Deus havia dado agora estava sendo vendida como uma escrava. Ele deveria pagar o preço por aquela mulher que já era dele. Gomer se degrada progressivamente e profundamente. Ela se tornou infiel, adúltera, prostituta e, por último, se tornou uma escrava, sendo vendida como um objeto, como algo que não teria valor algum. O pecado não tem limites. O pecado leva o homem à destruição e ao fundo do poço. Ele começa como algo prazeroso, algo agradável aos olhos, prazeroso à carne, mas ele vai destruindo e lançando o homem cada vez mais na depravação. Gomer estava sendo vendida, ela chegou ao fundo do poço, ela perdeu a sua dignidade humana para se tornar em um mero objeto de prazer para outros homens. Ela se tornou uma ferramenta viva de baixo valor. Gomer não é mais a mulher atraente e bela, provavelmente que Oséias se encantou um dia. Agora ela é uma escrava, arruinada, que foi colocada num balcão para ser vendida como uma mercadoria barata. O povo de Deus era para ser o exemplo para as outras nações. O povo de Deus era para ser luz para as outras nações. Agora contaminado pela adoração a ídolos. Um povo que se rebaixou, abandonou o Deus, Criador dos céus e da terra, para adorar
um ídolo criado por mãos de homens, pela ilusão de homens. Deus agora decide resgatar este povo, que deveria ser luz, que deveria ser o povo de Deus, e agora é um povo prostituído. O pecado, para Gomer, lhe parecia atraente, porém a destruiu. O pecado que lhe prometeu liberdade, a escravizou. Prometeu a ela prazeres, agora degrada a sua imagem social e física. Porém, apesar da sua condição desonrosa, Oséias a ama e a redime. Paga o preço por ela. Israel está na mesma condição. Deus virá a Israel, pagará um preço e resgatará o seu povo. É assim o amor de Deus. Ele também nos amou, Deus também nos comprou. Estávamos rendidos, escravos do pecado, também do diabo e das coisas do mundo. No entanto, Deus nos amou, enviou o seu Filho, pagou o preço pelos nossos pecados e nos redimiu da culpa. Olhar para o retrato desse cenário é olhar para dentro de nós mesmos. Agora nos cabe a pergunta: como estamos vivendo como povo de Deus? Temos colocado alguns ídolos no lugar de Deus? Deus tem o lugar de primazia em nossas vidas? Somos realmente o povo de Deus? Ou teremos que ser comprados de novo? Oséias agora tem que entrar num leilão, oferecer um lance para poder resgatar então a sua esposa. Oséias compra ela, e a Bíblia diz, por 15 peças de prato, em 1,5 homero de cevada. Ele paga o preço pela sua mulher. Gomer valia menos do que um escravo. O preço por um escravo naquela época era de 30 moedas de prata, mas ela é vendida pela metade, 15 moedas de prata. E esse complemento é feito como 1 homero de cevada, ou seja, 330 litros aproximadamente de cevada. E vale a pena ressaltar que essa cevada seria só para alimentar os animais. Comprou a sua esposa por este preço. A ordem de Deus é para que ele pudesse comprá-la. E ele diz no versículo 2, comprei-a, e diz o preço pelo qual ele comprou. Oséias queria Gomer como sua amada, não como sua escrava. Ele deveria amá-la, ele deveria atraí-la, cortejá-la, restaurá-la e desfrutar de um íntimo relacionamento como antes. Não foi isso que Deus fez conosco? Por isso ele diz, comprei-a, pois, para mim. Indica que o que o motivou foi o próprio amor que Deus colocou em seu coração. De igual forma, Deus nos amou, ele também nos redimiu. Não foi a cruz que produziu o amor de Deus, foi o amor de Deus quem produziu aquela cruz. Não foi a redenção a causa do amor de Deus, mas a consequência do seu amor. Deus nos comprou por um alto preço para sermos dele e para termos comunhão com ele. Olhar para o capítulo 3 de Oséias é olhar de frente de um espelho, ver o que Deus fez por nós, a salvação que Deus fez em nossas vidas. Deus anseia por nós, somos a noiva do Cordeiro de Deus, somos o povo de Deus. Ele nos resgatou, Ele comprou-nos com o seu precioso sangue do seu Filho naquela cruz do Calvário. O versículo de número 3 diz assim: e disse, tu esperarás por mim por muitos dias, não te prostituirá, nem será de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Deus agora mostra como Oséias deveria tratar com Gomer. Ela não poderia ser restituída ao laço matrimonial. Ela deveria passar por um processo, e esse processo é uma disciplina sobre aquela mulher. Ele deveria deixá-la um período para poder ver nela reflexos
de um arrependimento. Ela não deveria voltar a outros homens, ela não deveria voltar a se prostituir, ela não deveria voltar a pecar. Por isso Deus dá uma ordem: olha, ela deve ficar por muitos dias para não se prostituir e não ser de outros homens. A disciplina que o próprio Deus aplica a Gomer exige um arrependimento e uma transformação. Ela não poderia mais voltar a ser o que ela era. Ela deveria manifestar frutos do seu arrependimento. Ela deveria virar a página da sua vida, dos seus delícias imorais. Ela deveria romper com seus amantes, voltar-se para o seu marido e banir toda a prática de prostituição. Era o que Deus esperava de Israel. Era o que Deus esperava do seu povo. O seu povo deveria se voltar para Deus. O seu povo deveria abandonar as suas práticas pecaminosas. O seu povo deveria abandonar os seus pecados e se voltar para o Senhor. Como igreja de Deus, devemos todos os dias abandonar o pecado e se curvar à graça de Deus, se render ao Senhor. Ela precisava se manter fiel ao seu marido e não pertencer a outro homem. A ordem de Deus não é que ela deveria se arrepender e se arrepender e se arrepender. Não, aquilo seria uma chance para um arrependimento com uma sequência de frutos. Ela deveria manifestar os frutos desse arrependimento como forma de obediência. E o próprio Deus usa Oséias a dizer, e ele disse: tu esperarás por mim, assim como eu também esperarei por ti. Havia uma ansiedade pela parte do profeta, de que realmente houvesse um grande arrependimento, para que então ele pudesse viver esse matrimônio como ele sempre sonhou, vamos assim dizer. Deus estava esperando o seu povo. Seu povo deveria aprender com os seus erros, para poder se voltar a Deus. O interessante é que Gomer foi privada dos seus privilégios como mulher e da intimidade com o seu marido. Essa disciplina, entretanto, tinha como propósito único de restauração e uma fidelidade única ao seu marido. Gomer deveria esquecer de seus amantes, esperar por seu marido. Por sua vez, ele também esperaria por ela. A disciplina não é para nos afastar de Deus, mas para preparar o nosso coração para voltarmos ao Senhor. Este momento deveria ser um momento de reflexão, onde ela deveria entender tudo o que ela havia feito de ruim, se arrepender dos seus pecados e se voltar ao seu marido. Muitas vezes a disciplina de Deus na nossa vida não vem para nos matar, mas para abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender quão pecaminosos e ruins temos sido para com Deus. O amor disciplinador de Deus incluía a privação desses privilégios. E ele continua dizendo: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe e sem sacrifício. Agora Deus volta para Israel e diz: olha, eu vou privar Israel. Tudo que Israel agora abandonou, eu não vou deixar com que Israel volte a desfrutar. Israel seria levado ao cativeiro, cairia na mão da Síria. Os filhos de Israel perderiam sua liberdade política, sua soberania nacional, eles perderiam a sua terra, eles perderiam a sua identidade. O que Deus manifesta agora é o que Ele irá fazer com o povo dele no futuro. Esse povo iria sofrer o castigo do próprio Deus. Este castigo não mataria nem aniquilaria o seu povo, mas iria fazer o seu povo relembrar de tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Eles estariam numa terra estrangeira como escravos. Eles não teriam reis, eles não teriam governantes, eles não teriam a possibilidade de culto a Deus, eles não teriam as bênçãos de estar na casa de Deus, eles não teriam um sacerdote. Tudo isso lhes seria tirado.
Haveria um tempo de disciplina, da mesma forma que Deus pede para que Oséias aparte Gomer e que ela passe por esse período afastado. Deus iria levar o seu povo ao cativeiro. Esse povo iria sofrer, esse povo não teria o templo, não teria o rei, não teria o lugar de adoração, não teria os sacerdotes. Tudo isso que eles tinham livre acesso, que eles poderiam fazer, lhes seriam tirado. Não teriam mais identidade. Esse povo seria escravo, sem coluna sacerdotal, sem postes e ídolos dentro da sua casa. Esse povo não teria mais adoração nenhuma, uma adoração mescla que eles andavam vivendo, adoravam Deus e a Baal ao mesmo tempo. Os seus cultos domésticos eram prestados a Deus, a ídolos que eram levantados dentro do seu lar, em especial ídolos, deuses dos balaitas, desses homens que adoravam Baal. Agora eles não teriam mais imagem nem ídolos, eles não teriam idolatria, ela seria removida. O cativeiro babilônico iriam suprimir e oprimir esse povo a ponto deles se lembrarem: olha, tínhamos a liberdade de adorar a Deus. Eles iam se lembrar que faltava o sacerdote, que faltavam o culto. Eles seriam levados para o cativeiro por causa dessa dureza, dessa idolatria. E lá no cativeiro, eles iriam abandonar a idolatria. Eles iriam se lembrar dos cultos, eles iriam se lembrar da adoração, eles iriam se lembrar da presença de Deus. Muitas pessoas só se lembram do valor da casa de Deus quando estão lá fora sofrendo na mão de Satanás. Muitas pessoas só vão se dar conta de como é bom cultuar ao Senhor e estar na casa de Deus quando elas estão lá fora, sofrendo, sendo esmagadas pelo inimigo. Elas vão se lembrar como é bom estar na presença de Deus, como era bom entrar na casa do Senhor com louvores, como era bom sentir a presença do Senhor. O maravilhoso é que nem tudo isso, essa ruindade, essa dureza, mudou o que Deus sentia com relação ao seu povo. E a finalidade deste cativeiro não tinha um propósito de destruir o povo de Israel, mas purificá-lo das suas iniquidades. A disciplina é uma ferida que o próprio Deus abre a fim de curar os nossos pecados. Ela não mata, ela não traz morte, ela traz vida. Essa profecia cumpriu-se admiravelmente no povo judeu, por centenas de anos após o cativeiro babilônico. O povo judeu nunca mais adorou nenhum outro Deus a não ser o seu Deus. Às vezes, a dor e o sofrimento nos fazem entender o amor de Deus. Um amor que restaura, um amor que disciplina, um amor que cura. A profecia bíblica sempre abre uma porta para a esperança. O versículo de número 5 nos relata isso. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi o seu rei nos últimos dias, tremendo se aproximarão de sua bondade. Os profetas tocam a trombeta do juízo, como Oséias fez, sobre o pecado, mas sempre anunciam a restauração daqueles que se arrependem. A misericórdia sempre triunfa. Deus sempre nos alerta, Deus sempre fala com o seu povo, Deus sempre chama o seu povo ao arrependimento. Aonde abunda a graça e o pecado, superabunda a graça de Deus. Ou seja, aonde abunda o pecado, a graça do Senhor superabunda. Observe o relato de Oséias: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, a Davi o seu rei, nos últimos dias, tremendo e aproximando-se da sua bondade. O profeta está falando de um futuro onde o povo de Israel realmente se converterá e se voltará ao seu Deus. Essa volta para Deus é uma obra do próprio Deus. É Deus quem opera, tanto querer quanto realizar.
É Ele quem dá o arrependimento para a vida, é Ele quem atrai o seu povo para si. Israel pecou, caiu, mas ainda é povo de Deus. Israel foi atrás de outros deuses, se prostituiu aos cultos pagãos, mas Deus não deixou de ser o Deus de Israel. A aliança de Deus com o seu povo não foi quebrada, pois ela é eterna. Mesmo que o seu povo seja infiel, Deus permanece fiel com a sua aliança. Talvez nós podemos estar aqui pensando sobre esta palavra e refletindo na onde estamos falhando com Deus. Como o povo estava indiferente e adorando outros deuses e misturando o seu culto, muitas vezes nós podemos estar vivendo uma vida mista, podemos estar vivendo uma faceta na casa de Deus e outra nas nossas relações fora da igreja. Deus quer o seu povo por inteiro, Deus quer o seu povo o servindo como um todo. Nós não podemos ter uma vida dúbia, nós não podemos ser uma coisa na presença de Deus e outra fora. O povo de Israel estava se prostituindo, mesmo sendo povo de Deus, estava fora da vontade de Deus. Que Deus nos ajude, com seu infinito amor, a cada vez mais reparar as nossas arestas, tirar os nossos ídolos, os nossos altares, as coisas que atrapalham a nossa comunhão real com Deus, para vivermos para a glória do Senhor todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe os irmãos. Feche os teus olhos, eu quero orar junto com os irmãos nessa manhã. Senhor Deus, Pai, graças te damos, te louvamos, ó Deus, por essa palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude, que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e que possamos aprender, ó Deus, cada vez mais com a sua palavra. Viver uma vida para a glória do teu nome, viver uma vida com uma identidade cristã, como um cristão pleno na sua presença. Nos ajude para isso, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, a fim de que o teu nome seja exaltado e a sua igreja continue sendo luz para o mundo, para a glória do nome do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.